pessoal! Hoje nós trouxemos uma pessoa extremamente importante para o mercado capixaba, voltado para o atendimento domiciliar. Nada mais, nada menos que ela, Deliene Del Pulpo, mãe de 2 filhos, CEO da empresa Sidecare. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Realmente é uma grande satisfação estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí do que é a atenção domiciliar, né? O trabalho que a gente desenvolve aí há tantos anos aí no mercado capixaba. E já começo com uma pergunta, justamente para esclarecer. O que é Sidecare? Por quê? E quando surgiu? Tá. Conta um pouco sobre a história. Ok. Então, a Sidecare ela surgiu em 2006. Ela vinha sendo pensada um pouquinho antes, né? Não foi uma ideia minha, eu fui convidada a participar da Sidecare. Nós somos 3 sócios, éramos 3 sócios, hoje somos 4 sócios. E a enfermeira Paula, que trabalhou comigo em outro serviço de atenção domiciliar, me convidou, eu trabalhava com ela, ela me convidou para poder fazer parte da empresa. E no início a empresa era bem pequenininha, nós fazíamos os atendimentos. Então, eu, enquanto fonoaudióloga de formação inicial, Paula, enfermeira, o esposo dela, Edmar, médico, e Carolina, nutricionista. E tínhamos ainda uma equipe, então, ainda de apoio de fisioterapia. E aí, com o passar do tempo, nós fazíamos os atendimentos, a empresa foi crescendo, fomos conquistando mais clientes, e aí a gente já não dava mais conta, né, de fazer os atendimentos. Que ótimo, né? Que bom. Que bom. Nós não dávamos mais conta de fazer o atendimento, e aí a gente foi redesenhando a empresa, ressignificando ali aquele contexto das famílias, o que a gente estava percebendo que era mais importante, o que era menos importante, de que forma fazer isso, para a gente trazer uma atenção domiciliar como ela tem que ser. Humanizada, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala aí de 2006, a gente está aí com quase 20 anos. A assistência domiciliar ela é muito recente no Brasil. A gente ainda não tem nenhuma legislação. Claro que a gente tem legislação, mas não é uma legislação de 20 anos, 50 anos, que está tudo documentado, tudo certinho. Hoje em dia temos várias portarias, temos RDC, né? No início, quando a gente surgiu, a gente não tinha nem um CNES para gente. Dentro da legislação não existia CNES de atenção domiciliar. Isso surgiu depois, então foi um caminho de formiguinha mesmo. Tinham outras empresas que também surgiram nessa época, né? E aí a gente foi desenhando aí a empresa com o passar do tempo. Mas começamos pequenininho, começamos devagarzinho e agora a gente está aí já com quase 20 anos no mercado. Muito tempo de experiência, né? Muito tempo de experiência, porque antes da Sidecare eu ainda trabalhei em outros 2 serviços de atenção domiciliar que eram próprios de operador ou próprios de autogestão. Ah, joia. Uma das coisas que eu fico curiosa para saber como era, assim, quando surgiu a Sidecare, o atendimento domiciliar, o cenário do envelhecer era de um jeito. Você vê diferença desse tempo para cá, quase 20 anos depois? Com certeza, muita diferença. É claro que a questão do envelhecimento ela é uma questão que em mim, ela já está enraizada desde 1996, mais ou menos 96, 97, né? Falei, olha, vou trabalhar com o idoso. E aí não sabia exatamente o que eu iria fazer, mas fiz fono, e aí fiz fono onde iria trabalhar com a parte do idoso. Né? E nessa época, eu trabalhei durante muitos anos no atendimento domiciliar, fazendo o atendimento realmente. E aí a gente vê que a gente tinha um tipo de público,
né, uma perspectiva de envelhecimento, com a vinda e o crescimento da internet, né, os conhecimentos eles foram muito mais amplificados, foram diversificados. Quem não tinha acesso a um tipo de informação, hoje tem. Então, a gente, quando fala de atenção domiciliar de 20 anos atrás, nossa, a gente ligava e dizia assim, olha, a gente vai fazer um atendimento domiciliar na sua casa. Não, mas como é isso? O que é isso? Ninguém nem sabia. Uhum. Quando alguém me perguntava, em qualquer situação, você trabalha com o quê? Aí eu dizia, faço assistência domiciliar. Mas o que é isso? Né? Então, as pessoas não tinham a menor noção, a grande maioria das pessoas não tinham noção do que era um atendimento domiciliar. E aí, assim, hoje a gente sabe o que é. Tem várias empresas, o mercado cresceu muito, o envelhecimento da população também já melhorou muito em 20 anos, né? Então, se antes a gente tinha uma expectativa de vida dos pacientes que tinham uma doença crônica, dos pacientes que tinham uma doença neurodegenerativa, algum tipo de demência, hoje os tratamentos já são outros. O próprio cuidado paliativo, que lá era bem... Quase não se falava, Não, quase não se falava. Isso era uma coisa de São Paulo, e que aí alguns médicos que vieram trouxeram isso para cá. Então, vai mudando assim o cenário. As pessoas vão começando a compreender que a assistência domiciliar é mais do que o atendimento de fisioterapia, de fono que vai lá na casa, é muito mais amplo do que isso, é muito mais complexo em muitas situações do que só ir lá atender o paciente e ir embora. Né? Verdade. A própria atenção domiciliar, ela se divide em assistência domiciliar, internação domiciliar, procedimentos pontuais, que a gente chama de antibióticos terapia, curativos, né? Então, são modalidades dentro da assistência domiciliar. E a nossa empresa não faz, mas tem empresas que fazem toda a parte do pós-parto, com acompanhamento do bebê. A gente não faz essa questão do baby care para recém-nascido, para orientação de família, né? Essa parte. A gente atende, sim, criança, mas a gente atende criança dentro da internação domiciliar, da assistência domiciliar, com uma visão curativa e não orientativa, como é a questão do pós-parto, né? Por exemplo. Então, dentro da assistência domiciliar, a gente tem um crescimento em várias áreas que lá atrás a gente nem pensava em se fazer e que hoje a gente faz. Né? A gente começou com aquele atendimento básico, só da assistência, sem a complexidade de um paciente internado, e hoje a gente tem paciente na internação domiciliar, no ventilador. De alta complexidade. De alta complexidade, exatamente, crianças de alta complexidade, não só na Grande Vitória, mas a gente atende a Grande Vitória, o Espírito Santo e um pedacinho do sul da Bahia, né? Algumas cidades de Minas. E até em São Paulo a gente já teve paciente. Joia. E a empresa, nesses longos anos, quase 20 anos, vem crescendo cada dia vez mais, né? E a gente observa uma credibilidade muito grande. Assim, é muito bom. Eu como enfermeira também da Sidecare, sou muito grata com isso, eu cresci muito profissional e pessoalmente. Vejo que quando eu falo, eu sou da Sidecare, tem uma credibilidade muito boa em relação a isso. Você falou a respeito da equipe, né, multidisciplinar, sim, com a internação domiciliar. A Sidecare, ela tem também a parte dos técnicos de enfermagem que ficam no domicílio. Sim. Né? E me explica assim, como que foi lá no início e você observa hoje mudanças nesse cenário da equipe de trabalho mesmo, os recursos humanos. Tá.
Não, com certeza. Ao longo desses quase 20 anos, com certeza, a questão das equipes multidisciplinares, a questão da equipe assistencial, a parte de enfermagem, os técnicos de enfermagem, com a supervisão do enfermeiro, ela foi se modificando também dentro da empresa, né? Os cenários econômicos foram se modificando e a gente tem, então, lá no início, quando a gente começou o serviço, primeiro, como eu falei, a gente não tinha paciente de internação, começamos com os pacientes de assistência. Uhum. E aí vamos pegar o primeiro paciente de internação, essa demanda surgiu, porque a gente começou, né, nem tinham tantas demandas assim, os hospitais eles tinham medo de mandar o paciente para casa de alta complexidade e o home care, o serviço não dá conta da assistência desse paciente. Isso é fato notório que ao longo dos anos a gente conquistou esse espaço. Né? E aí as equipes, nós fazíamos toda a seleção, fazíamos abríamos vaga, as pessoas faziam prova, a gente fazia um processo seletivo importante, fazíamos entrevista, passava por várias etapas, uma sequência. E o perfil também, o perfil, porque para assistência domiciliar não basta só você ter o seu diploma, ser um técnico de enfermagem, ou ser um enfermeiro, ou ser um fisioterapeuta, ou um próprio médico, precisa ter o perfil da assistência domiciliar, porque nós estamos inseridos dentro da casa do outro, né? E a casa do nosso paciente, então é um ambiente completamente diferente do ambiente hospitalar, quando a gente fala disso, e com essa situação, o técnico que é quem fica na casa a maior parte do tempo, ele pode fazer um plantão de 6 horas, ele pode fazer um plantão de 12 horas, um plantão de 24 horas, né? E aí tem sempre alguém, nesse paciente de internação de 24 horas, por exemplo, 24 horas por dia tem uma pessoa na casa do paciente. Então, se o profissional não tem um perfil para assistência domiciliar, não vai funcionar. Então, além da parte teórica de conhecimento, ele tem que ter um perfil para assistência domiciliar. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos ainda, desde sempre, em relação ao atendimento domiciliar. A parte de captar esse profissional e esse profissional entender como funciona a assistência domiciliar. Porque eu observo muito que nós somos treinados, eu como enfermeira, sim, né? Eu vejo que nós, no nosso curso, a gente é treinado para ir para o hospital. Sim. E o atendimento domiciliar, o que você falou, é um perfil, nem todos querem, né? A maioria quer ficar atrás do computador ali e tal. E quando a gente fala de assistência, querendo ou não, a pessoa com o ensino tradicional não consegue atingir, né, essa expectativa do atendimento domiciliar, porque é algo muito além. Muito além. Eu queria até fazer um contraponto. Como é que é a sua visão hoje em relação ao mercado de ensino tradicional, né? Como é que esse profissional sai, né, das escolas técnicas? Você sente que o mercado ele entrega para esses alunos a realidade, os desafios que eles vão encontrar nesse mercado de assistência à saúde domiciliar? Não só aqui no Espírito Santo, mas em outros estados a demanda de profissionais da área de saúde também é grande e a reclamação das gestões como um todo, seja na área hospitalar ou na área domiciliar, é de que as formações estão muito ruins. Então, dentro da SideCare, por muitos anos, nós fizemos a nossa formação, dávamos os cursos da qualidade, fazíamos isso internamente. Com a mudança da legislação em 2017, onde foi permitido então a mudança da terceirização da atividade fim, por exemplo, né, do técnico de enfermagem, que é, na verdade, a nossa atividade fim, uma das nossas atividades fins, então a gente pôde passar a contratar a pessoa jurídica ou as cooperativas. A entrega
dos profissionais, em sua grande maioria, continuam ruins, né? Porque é uma particularidade também da categoria, porque elas vêm de uma formação muito ruim. Então, se já era ruim para nós formávamos, treinávamos, selecionávamos. Isso agora passou, então, para um terceiro, que é a cooperativa ou uma pessoa jurídica. E que, se não há o cuidado também nessa formação por parte do nosso parceiro, né, que seja ele jurídico, uma pessoa jurídica sem ser cooperativa ou uma cooperativa, fica muito ruim para nós, porque nós vamos continuar recebendo esse profissional ainda com a capacitação dele de uma forma muito aquém do que a gente espera para atendimento domiciliar. Então, a nossa maior briga agora com as cooperativas, com as pessoas jurídicas, é que nos entreguem um serviço de qualidade, um profissional treinado, um profissional capacitado, porque senão a gente recebe da família um feedback muito negativo. E aí, quando o feedback é negativo, independente de se é cooperativa ou de se é PJ, ainda nós somos responsáveis por aquele atendimento. Então, eu não posso permitir que eu tenha um atendimento ruim dentro da casa do paciente vindo do meu terceiro. Eu acredito que a Sidecare, além de ter mão de obra de enfermeiro e técnico de enfermagem, tem também de cuidador, né? Na verdade, a indicação, o cuidador não é o nosso maior nicho de mercado. Até porque nós não quisemos absorver esse nicho justamente por conta da questão da formação, porque a formação de cuidador, ela também não é muito boa. Então, o que a gente tem hoje como cuidador? Às vezes um técnico que não conseguiu arrumar um serviço enquanto técnico, que vai trabalhar de cuidador. E aí a gente tem muita gente que não tem formação nenhuma e que se diz cuidador, mas aí ele não sabe fazer o serviço de cuidador, porque existem vários procedimentos que o cuidador tem capacidade para poder fazer e que acaba que a gente não tem essa formação para ele também. Então, se a gente tem esse serviço de cuidador, fica difícil para as operadoras, que 95% dos nossos pacientes são de operadora de saúde, a grande maioria delas não arca com o serviço de cuidador. Então, é a própria família. Agora, eu recebo, quase que diariamente, solicitação de cuidador. Mas a gente não pegou esse nicho do mercado porque a formação é muito complexa. Então, a gente não quer colocar um cuidador lá e amanhã ou depois a gente ter um problema com esse cuidador que não tem uma formação adequada. Então, ainda a gente não entrou nesse nicho. Se a gente tiver a oportunidade de ter um banco de cuidadores, que de fato são cuidadores, que saibam fazer os procedimentos de cuidadores, que não são complexos, mas requerem um treinamento, talvez a gente possa repensar isso dentro da empresa. Mas hoje, atualmente, a gente não trabalha com o fornecimento do cuidador por conta disso. Então, uma oportunidade aí para o mercado, né, de abraçar essas pessoas que querem atuar com o cuidador, mas não tem uma referência ali, né, de formação. Exatamente. Assim, se tiver a formação do cuidador e a gente conseguir montar uma parceria com uma cooperativa, com uma PJ, que tenha um serviço de cuidador, onde a gente possa confiar neste serviço, que o profissional ele é treinado, capacitado, aí eu acho que a empresa vai repensar nesse aspecto. Bacana. Porque, querendo ou não, nós estamos muito íntimo, né, na casa do outro. Que a gente cuida do amor de alguém. Isso, a relação, seja do cuidador, seja do técnico de enfermagem, que é quem passa a maior parte do tempo na casa do indivíduo, do paciente, na verdade, essa convivência, ela acaba, muitas das vezes, ultrapassando a parte profissional, entrando um pouquinho aí para o pessoal. Até porque, como a Roberta disse, cuida de quem a gente ama. Então, eu vou tratar muito bem, pelo menos eu entendo que deveria ser assim, eu vou tratar muito bem aquele que cuida de quem eu amo,
né, seja do meu pai, do meu filho, do meu esposo, do meu irmão, da minha irmã, esse vínculo vai ser muito inevitável, amplo. né? É inevitável. Então, mas eu preciso que, apesar do vínculo de amizade que acaba se criando dentro da casa, eu preciso que o profissional, antes disso, seja profissional. Que ele saiba... Saber separar, né? Exatamente. Saber fazer a parte profissional dele com todo o amor e carinho que a família necessita, que o paciente necessita. Com certeza. Você pode trazer para a gente um relato, assim, uma experiência que já te aconteceu, assim, que ficou bem marcante, e também sobre o cuidado paliativo, né, que vem se falando, com certeza, ao longo desses 20 anos, teve mudanças nesses cenários, né, de tirar o paciente do hospital e cuidar dele em casa e falar assim, esse paciente é paliativo. O que você traz como o que é paliativo, para que a gente possa explicar para os nossos ouvintes? Tá, então vamos lá. Eu acho que assim, todas as vezes que nós recebemos um paciente na assistência domiciliar, ele vem com uma indicação médica, na maioria das vezes, hospitalar. Então, é um paciente que ele está no ambiente hospitalar e ele tem condição de continuar ou terminar o tratamento dele a nível domiciliar. Uma vez que a gente recebe essa indicação, nós fazemos todas as vezes, ou 99% das vezes, uma reunião familiar. Eu acho que aí eu vou falar para vocês, mais ou menos juntando as duas coisas que você me perguntou, viu, Roberta? Tá ótimo. Então, a gente vem, por exemplo, do hospital, uma indicação de um paciente de alta para o cuidado paliativo. Hoje, antigamente, falava cuidado paliativo, ninguém entendia nada. Hoje, graças a Deus, graças à internet, né? Também todas essas informações elas estão mais divulgadas. Se vocês puderem, não sei se vocês conhecem ou não, a Ana Mi, que era uma jornalista, ela publicou um livro, inclusive, ela tem uma página no Instagram, chama Paliativas, né? E ela lá faz muitos relatos a respeito do cuidado paliativo a qual ela foi submetida, né? E então isso tem uma grande divulgação hoje em dia. A Ana Cláudia também, que é uma das paliativistas mais famosas do Brasil, na sua página também aborda esses assuntos, tem vários cursos, alguns são gratuitos, então são várias situações que hoje a gente tem onde pegar as informações sobre cuidado paliativo, que quando nós começamos isso era algo muito novo, né? Não se falava. No Brasil existe uma cultura de não se falar da morte. Isso vem sendo modificado aos pouquinhos, mas ainda nós somos um país onde a gente não conversa nas nossas casas sobre a questão do morrer. E é a nossa única certeza, que nós todos vamos morrer. E as famílias não conversam sobre isso. Então, e quando não se conversa sobre isso, as pessoas não sabem o que o meu pai quer, qual era o desejo da minha mãe, da minha avó, se era de morrer em casa, se era de morrer no hospital, se queria ter acesso a todos os procedimentos, a todas as situações, por exemplo, da UTI. Eu quero que entuba, eu quero que reanima, eu quero que use tal medicação, eu quero fazer quimioterapia. E hoje em dia a gente sabe que isso já foi modificado. Então, assim, aos pouquinhos, as pessoas vêm conversando um pouquinho mais sobre isso, mas acho que a gente tem um papel importante aí de mudar isso aí ao longo dos próximos anos. Legal. Né? E quando a família chega, então, para mim, lá para a empresa, e eu participo dessa reunião de deshospitalização, de admissão, né, do paciente no domicílio, e aí esse paciente vem para cuidado paliativo. A gente recebe um laudo, olha, para cuidado paliativo. E aí,
muito humildemente, eu chego na minha reunião de admissão e pergunto: então, vocês sabem o que é cuidado paliativo? O médico do hospital conversou com vocês? Aí a resposta que eu mais ouço ele falou que vai para casa para receber os cuidados em casa. Aí os cuidados em casa, sim, mas além dos cuidados em casa, sabe tudo que vai acontecer? Alguém conversou com você como é que vai ser e tal? Não sei não, só sei que vai receber o cuidado em casa. Então, aí eu começo a explicar tudo o que é o cuidado paliativo. E quando a gente fala de cuidado paliativo, nós não estamos falando só de câncer, que é o que todo mundo... todo mundo não, mas a grande maioria... falou cuidado paliativo, pensa-se em câncer. E, na verdade, não é. Então, a gente tem vários pacientes demenciados que também tem que ser cuidado com cuidado paliativo em fim de vida. E essa questão do fim de vida, ela é complexa, ela é limítrofe para algumas pessoas. E, às vezes, aquele ser que está em cuidado paliativo, que ainda tem lucidez, que ainda consegue responder por si, ele tem questões que ele precisa resolver. Né? Ele precisa resolver com a família, ele precisa resolver questões financeiras, ele precisa resolver questões pessoais, questões do íntimo, pedir perdão, conversar com os filhos, fazer as pazes, né? Comer a comida predileta dele. Sim, né? Verdade. E aí, a gente não tem isso divulgado assim lá dentro. Vai para casa para cuidado paliativo. Não, mas ele precisa... O cuidado paliativo, ele não é só ir lá fazer um remedinho no paciente. Né? Um remedinho para... tá com dor, vamos fazer um remedinho para dor. Não é. Então, o cuidado paliativo, ele passa pelas conversas, pelo acolhimento do enfermeiro que vai lá na casa, do psicólogo, do nutricionista, porque, às vezes, ele tem uma prescrição, dieta branda líquida, ou líquida e não pode mais nada do que isso. Mas ele quer tomar uma taça de vinho. E aí os filhos, não vou dar para a mamãe uma taça de vinho. Mas ela bebeu vinho a vida inteira e agora, no fim de vida dela, vão restringir ela a tomar uma taça de vinho? Né? É claro que todas as situações elas têm que ser observadas e conversadas com a equipe, mas ainda não é uma coisa que está ali... tão divulgada dentro das casas. São desafios, né? São os desafios. Bacana. E essa é uma parte bem interessante, uma dica até para os nossos ouvintes praticarem em casa, né? Essa conversa. Sim, eu acho que é super importante perguntar, olha, ter essa conversa. Não é porque você vai conversar sobre isso. Eu lembro que na minha família, as pessoas falam assim, não vamos conversar sobre isso não, porque isso puxa coisa ruim. Não tem nada de puxar coisa ruim, né? Vó, quando a senhora morrer, a senhora quer ser enterrada onde? Quer que seu velório seja como? Ou então não quer velório, né? As pessoas não conversavam. Vó, você quer morrer no hospital? Você quer morrer em casa? A minha avó queria, a vida inteira, ela tinha horror ao hospital. E ela queria morrer em casa. E as pessoas, como assim vai morrer em casa? E aí a minha tia demorou um tempão para ela entender que ela tinha que morrer em casa. Que ela queria morrer em casa. E aí um dia eu falei... Aí a minha tia estava passando mal, estava aqui internada. E a minha tia falou assim... E ela estava vários dias sem se alimentar já. Não, mas ela vai... Eu senti que ela não queria que morresse na casa dela. Porque morrer... Não, mas se morrer na minha casa, o que eu vou fazer? Eu falei assim, a gente vai chamar a funerária e vai, né? Que é isso que tem que ser feito. E tá tudo bem. Aí eu disse, olha, tia, não tem problema, vamos levá-la para minha casa. Não tem problema se ela morrer na minha casa. Aí a minha tia, não, mas aí vão falar que eu não quis que a minha mãe ficasse na minha casa. Então, a nossa sociedade, ela é muito arraigada de muitos valores, de muitos preconceitos. E aí a gente tem que começar a quebrar isso e falar mais sobre desmistificar, né? Isso. E quebrando esses paradigmas que a gente tem formado
a vida inteira pelas nossas famílias, pela sociedade. Porque era assim, quem tinha muito dinheiro antigamente levava o paciente para UTI, e eu me lembro que, né, sou bem jovem, e aí eu estive dentro da UTI há mais de 20 anos atrás, 20, 30 e poucos anos atrás, e aí a gente tinha lá, eu cansei de ouvir os filhos para o médico do plantão da UTI dizer assim, olha, faça tudo o que tiver que ser feito para o meu pai. Mas ninguém perguntou para o pai se ele queria que fizesse tudo aquilo, passasse por todo aquele sofrimento. Então, as pessoas, para não sofrer, querem que aquele que eles mais amam passe por um sofrimento, às vezes, desnecessário, que não vai trazer a vida de volta, vai prolongar aí por sei lá quantos dias, mas que tipo de vida é esse? Verdade. E antigamente era assim. Então, por medo de eu não sofrer, eu pedia para fazer tudo com o meu pai, ou com o meu filho, ou com a minha mãe, ou com o meu marido, porque eu não queria sofrer a dor da perda, né? Eu acho que também há uma questão de egoísmo. Porque a gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer, mas a gente permite que o outro sofra. E é uma coisa que eu abordo sempre nas reuniões, que a gente tem que fazer também e pensar aquilo que o outro queria. O seu pai queria o quê? Ele conversava com você sobre isso. Aí as pessoas ficam meio assim quando eu toco nesse assunto. Mas é importante, porque às vezes ninguém nunca chegou para ele e perguntou, olha, seu pai queria o quê? Ele queria ir para o hospital? Porque se ele queria ir para o hospital, ótimo. Quando ele não estiver numa situação que a gente não conseguir resolver em casa, nós vamos levar para o hospital. Ou então ele queria ficar em casa, passar os últimos momentos de vida dele com quem ele amava. Com a família, com a esposa, com o filho segurando a mão, né? E isso é muito relativo. E é diferente de uma pessoa para outra. É diferente. Eu, lá em casa, com os meus pais, eu falo que eu quero ir para casa de idoso. Assim, quando tiver, institucionalizada, não é LPI. Não. Uma instituição de longa permanência. Sim. Que seja um hotel. Multidisciplinar, que tenha, assim, mexer com planta, essas coisas. Porque eu não quero... Porque eu faço a visita domiciliar e muitas vezes o idoso, ele fica com uma cuidadora dentro de casa. Sim. Fica só ele e a cuidadora. Então, eu, Roberta, não quero. Eu quero ficar com a galera. Eu prefiro ficar com a galera, ir no forrozinho e tá tudo certo. Eu já falei isso com meus pais. Claro, meu filho tem 8 anos, ele não entende muito bem, mas está agora registrado aqui que eu quero ir para uma casa de idosos para curtir e viver lá, porque tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? E eu vejo que até mesmo isso de atendimento domiciliar, eles não conversam sobre isso, assim, dessa conversa mesmo, da troca de informação, se quer ir para o hospital ou não. Por que eu estou falando isso? Por eu visitar ainda os pacientes antes de sair do hospital, né? Eu faço a avaliação hospitalar para depois vocês fazerem a reunião lá na SiteCare. Até mesmo a família fica assim, mas a mamãe vai sair do hospital e como é que vai ser? Falei, vai ser normal, vai ter o atendimento domiciliar normal, como ela está tendo aqui, mas pelo menos ela vai sair desse ambiente quadrado, todo branco, e vocês vão poder ficar perto dela. Muito mais humanizado. Sim. Eu vou, então, fazer uma brincadeira, porque eu falo para os meus... Quando chega nessa reunião aí, tirando os que são cuidado paliativo e tal, às vezes um paciente jovem fez um acidente vascular, um AVC, e aí ele vai para casa. Aí eles também não sabem nada, muita coisa do domiciliar e tal, aí eu falo... Olha, se alguém falou para vocês no hospital que o atendimento domiciliar é bom, mentiu para vocês. Aí a pessoa regala um olho desse tamanho. Aí eu digo assim, sabe por quê? Tem muita coisa boa, mas nós vamos invadir a sua casa,
Você nunca mais vai andar de pijama dentro de casa, porque vai ter um monte de gente. Você vai ver que as pessoas vão abrir a tua geladeira, porque vão precisar pegar uma água para levar para o paciente. Então, a sua privacidade você vai perder. Em contrapartida, eu desconheço aquele paciente que saiu do hospital e que foi para casa e que não teve uma melhora. Por quê? Se você pegar uma pessoa sadia, não dizer nada para ela, internar ela lá na UTI ou lá no hospital, falar, você precisa ir para o hospital. A partir do momento que ela entra dentro do hospital, do ambiente hospitalar, ela começa a se comportar como um doente. Porque se eu estou ali é porque eu estou passando mal. Então, eu começo a me comportar como um doente. Quando eu pego este paciente que está lá dentro do hospital, ainda com limitação, ainda precisando de tratamento e de cuidados, e eu levo ele para casa, só o fato de eu tirar ele do ambiente hospitalar e levar ele para casa dele, onde ele muitas vezes reconhece o cheiro do café na hora que está fazendo de manhã, ele pode não estar comendo, ele pode estar com a dieta dele oral suspensa, mas o cheiro do café, o perfume da esposa, o shampoo do banheiro dele, o material de limpeza, as vozes que ele escuta pela casa, né, que seja dos netos, dos filhos, da secretária que trabalha na casa, tudo isso remete a ele e é um ambiente familiar para ele. Vida. Então, nossa, eu estou na minha casa. Se eu estou na minha casa, eu não estou mais no hospital, é porque eu estou melhor. E ele começa a se comportar com melhora. Independente do tratamento, da medicação, é a parte psicológica da coisa. Então, se eu tiro ele do hospital e levo para casa, quase que 100% das vezes o paciente melhora. Porque o ambiente é o ambiente dele, é o ambiente da casa dele. Ele sai daquela situação onde eu estou dentro de uma instituição onde eu tenho que me tratar e vou para minha casa. Eu estou continuando o meu tratamento aqui? Sim, mas se eu já saí do hospital é porque eu estou melhor. Porque senão o médico do hospital não tinha me liberado para casa. Então, isso faz toda a diferença no tratamento e é por isso que a gente tem tanto sucesso no atendimento domiciliar. Bacana, minha história, né? Não, perfeito. Eu sou bem suspeita para falar que tô desde 2018 na área e confesso que, assim, é apaixonante. Claro, tem a parte muito boa, né, de sucesso, de melhora. Existe também a parte triste. Dos desafios, com certeza. Né? Sim, da perda. Eu mesma fico muito emocionada, porque acabo me envolvendo sentimentalmente, né? Emocionalmente. Com certeza. Esse cuidado. Com certeza. Mas, assim, é apaixonante mesmo. Estou muito feliz em fazer parte, né, dessa construção. E até mesmo a própria Kaizen Treinamentos, ela veio para suprir a questão que você nossa comentou, necessidade. A sua necessidade, a necessidade da SiteCare, que é o treinamento prático. A gente sempre conversou sobre isso, né, Roberta? Sim. E eu sempre falei, olha, eu acho que você tem que ir por este caminho, porque é onde a gente precisa. Do mercado. Né? Exatamente. O mercado está precisando disso. Verdade. Faz isso que vai dar certo. Então, assim, né, deu um empurrãozinho. Verdade. Falando certo. Como é que tá os projetos para o futuro da SiteCare? Então, nós estamos aí pensando algo novo aí para frente. A gente a gente tem que se renovar sempre, né? Então, nós estamos pensando aí em umas propostas aí a médio e longo prazo de algumas mudanças. Para melhorar ainda mais a questão da assistência domiciliar. A questão da informatização é uma delas, né? Ainda, se é necessário, ainda muitos papéis na assistência domiciliar, justamente pela questão legislativa, né? Então, a gente ainda tem alguns entraves que a gente ainda tem que verificar de que forma a gente vai conseguir fazer. A gente não consegue, por exemplo, um prontuário 100% eletrônico na assistência domiciliar. Ainda não, né? Então, a gente é uma das coisas que a gente precisa, porque isso traria uma agilidade dentro do serviço muito grande.
Sim. Né? E aí o treinamento também do técnico, que é quem está lá na ponta, que vai ter que saber lidar com essas ferramentas. Né? Então, a parte da informatização da assistência domiciliar, ela precisa acontecer. Que ótimo. Se a gente deixar aí o site da Sidecare. Sim, www.sidecare.com.br, né? É o nosso site. Tem o Insta que nós temos também, está sendo reformulado agora, mas fazendo uma página nova, uma carinha nova. Ótimo. Em breve vai estar tudo novinho lá, para que as pessoas possam visualizar o nosso serviço, entender o que a gente faz, de que forma que a gente faz, o carinho que a gente traz aí para os pacientes. Eu sempre falo que a gente tem que tratar os outros como os nossos, e eu acho que esse é o grande segredo. E lá no site tem um telefone. Tem, né, os telefones tem de contato, todas as informações. Os serviços a serem prestados também, né? Sim. Lá tem todo o contato. Sim. Excelente. E a Kaiser fica muito, né, feliz em ter a Sidecare, né, como uma parceira. Sim. Né? Excelente. Verdade. A nossa parceria está só crescendo. Amém. Agradeço você pela oportunidade, por ter nos ouvido, né, Joel? Exato. Se vocês tiverem também mais informações ou sugestões de informações, dúvidas, podem nos encaminhar aqui. Se quiserem também falar com Deliene, tirar... Estou à disposição. Dúvidas, né, a respeito de home care, podem entrar em contato. Eu também queria agradecer muito o convite de ter participado aqui com vocês. Vocês são pessoas queridas pra gente lá da Sidecare. Eu acho que é sempre um momento bom, né, de conversar, de fazer esse bate-papo mesmo, troca, né? Essa troca de experiência. É muito bom. As pessoas precisam disso, precisam saber como funciona. É o que a gente vem fazendo há tantos anos, né? Divulgar o serviço, saber como ele as dificuldades também, mas também as coisas bacanas que a gente faz. A Sidecare está muito feliz de ter participado, viu? Que bom. E interessante é a gente aproveitar o gancho da internet. Sim. Né? E trazer essas informações que alcançam, né, diversas pessoas, exato, né, Joel? Sim. Com uma fala, um linguajar que todos vão poder entender, né, sobre o atendimento domiciliar. Sim. Acho que é importante, porque não adianta vir aqui com uma fala completamente técnica, né, que aí ela vai abranger só um percentual, né, uma parcela da população, e na verdade nem é essa parcela que precisa ser a mais instruída, a mais orientada. Então acho que é bem bacana isso, falar de uma forma simples, para que as pessoas possam entender um pouquinho aí desse mundinho aí da atenção domiciliar. Bacana. Verdade. Se você gostou, dê o seu joinha, seu like. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E até o próximo vídeo do canal.